Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos, nesse momento de isolamento e dificuldade, nós procuramos esse meio para dar continuidade ao nosso curso de Teologia Básica que a gente vira. É uma forma nova, inovadora para mim, né? Uma fase experimental nova. Eu nunca tinha, confesso aos irmãos, agido assim. Mas, pela necessidade, eu achei cabível nós nos apossarmos daquilo que está ao nosso alcance. Então, nós iremos estudar a lição de número 3 hoje, a inspiração da Bíblia, e espero que seja proveitosa essa aula e depois os irmãos podem estar tirando suas dúvidas no nosso grupo e fazendo seus comentários. Quero saudar os irmãos na paz do Senhor mais uma vez e pedir que nós abrimos nossa Bíblia na primeira carta, na segunda carta, melhor dizendo, de Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo de número 3, no versículo número 16, os irmãos já conhecem, para que nós possamos ler. Que diz: toda a escritura inspirada, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus bendito, Deus de graça, Deus de entendimento, meu Deus, nos conduza, meu Deus, nessa lição, pelo Teu Santo Espírito, que tudo seja para a edificação de nossas vidas e para a honra e glória do Teu Santo Nome. Amém. Pois bem, meus irmãos, é na nossa página do nosso material didático, na página 54, ele começa falando da inspiração da Bíblia, a inspiração da Bíblia Sagrada. É a nossa lição que nós vamos estudar hoje. Depois eu estarei fazendo outros vídeos, se ser necessário, nós vamos transmitir ao vivo pelo YouTube. Vai depender de como os irmãos vão reagir, como nós vamos conseguir desenvolver nessa nova forma de lecionar. Aqui não é um fim, aqui não é um debate teológico, mas didático mesmo, viu? É didático mesmo. E os irmãos, vocês têm a liberdade de estarem pesquisando, perguntando, colocando suas ideias na lição, viu? No comentário. A nossa lição até hoje, esse temática espírita, foi sistematizada pelo nosso querido Ciro Chances de Bordo, um homem de Deus, escritor, e tem essa parceria com a Secadeb, e foi ele que escreveu esse manual, e nós vamos nos adentrar neste assunto agora, inspiração da Bíblia. Vocês podem pegar o material de vocês, eu não vou deixar aqui, vai ser devagar mesmo, para que nós possamos discorrer de uma forma simples e edificante. Viu, meus irmãos? Aí a página 54, inspiração da Bíblia. Na página 54, ele começa fazendo um paralelo da Bíblia com os demais livros, contrapondo. Qual a diferença entre ela, a Bíblia, claro, dos demais livros? Ele responde acertadamente que a diferença da Bíblia dos demais livros é justamente a sua inspiração, o seu autor, a forma como ela chegou até nós, como ela foi dada. Então, isso aí é que diferencia a Bíblia dos demais livros. Livros de escritores comuns, de homens comuns, como Aristóteles, Sócrates, Rui Barbosa, os demais, etc. Viu? Então a Bíblia, a diferença é essa, porque a Bíblia, ela é um livro inspirado, e isso fica
claro em suas páginas. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos encontrar, segundo os estudiosos, cerca de 2.600 vezes a palavra "assim diz o Senhor", e termos similares, como a palavra do Senhor veio a mim, o Espírito do Senhor me falou. Então isso é a autenticação, e a Bíblia, ela é sim o manual de Deus para o homem, e que sua inspiração, ela é de Deus. Continue na aula e tire seu proveito. E na página de número 55, ele começa no tópico de número 1, fazendo uma pergunta: o que é inspiração? Ele, de forma simples, ele fala que a inspiração é a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores sagrados, que levou a produzir de maneira inerrante e infalível e única e sobrenatural a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Esse é o conceito de Claudio de Andrade. Então, o que vem a ser a inspiração? É o ato sobrenatural pelo qual Deus capacitou os homens a escreverem a Bíblia de forma inerrante, infalível. É a forma pelo qual Deus revelou a sua palavra ao homem e capacitou esses mesmos homens a transmitirem esta palavra. Então isso é a inspiração, é a capacitação sobrenatural de Deus para com esses homens. Foi entendido? Então essa palavra, esse termo inspiração, essa palavra inspiração, ela vem de duas palavrinhas gregas: theos, Deus, e pneustos, sopro, que literalmente significa aquilo que é soprado por Deus. Nós podemos definir assim: aquilo que é dado pelo sopro de Deus, porque a palavrinha grega aí, pneustos, e theos, Deus soprando. Então nós podemos definir assim: é a ação de Deus soprando sobre os escritores. Essa é a palavra inspiração, a definição teológica da palavra inspiração. Definição fisiológica: inspiração é um processo fisiológico tão necessário à vida que a mantém em pleno funcionamento. É algo automático, independente de nossa vontade. Você vai prestar atenção que isso é verdade. Eu estou conversando aqui com vocês e naturalmente eu estou aspirando e respirando. Normalmente, eu não estou pensando de respirar nem de aspirar, mas normalmente eu vou conversando com vocês e estou tomando fôlego. Então é esse processo exemplificado que Deus ele capacitou sobrenaturalmente esses homens para escreverem o manual de fé e de regra de vida para todos aqueles que creem que a Bíblia é e será sempre o inspirado livro de Deus para a humanidade. Nós, como cristãos, não temos dúvida de pensar assim, né? Mas eu queria dizer aos irmãos que nem todos concordam com essa inspiração. Nós temos muitas falsas teorias sobre a inspiração da Bíblia. Por exemplo, nós temos aqueles que têm a Bíblia como um livro comum, uma inspiração comum, uma inspiração natural que foi dada aos homens, os homens sábios, os homens de um grande intelecto, como o próprio Platão, Aristóteles, Rui Barbosa, Camões. Essa teoria é uma teoria falsa. Diz que esses homens, a Bíblia também foi dada assim para pessoas sábias como esses. E não é isso. É um erro grande nós acreditarmos nisso. Por isso nós defendemos a inspiração da Bíblia plenária
e verbal, porque tem várias teorias falsas sobre a inspiração das Sagradas Escrituras. Por exemplo, a teologia da inspiração divina comum. Ela ensina que essa inspiração comum, ela nos ensina que essa inspiração da Bíblia é a mesma que nós temos hoje. Quando nós cantamos, quando nós oramos, quando nós pregamos. Isso leva a um erro teológico e doutrinário sem precedentes, porque se a minha inspiração, a inspiração comum, se ela fosse uma inspiração comum, então não resta dúvida de que eu também poderia, nas minhas orações, nas minhas pregações, dar continuidade a esse livro. E isso não é verdade. A nossa Bíblia, ela é única, não tem mais como nós darmos continuidade aos escritos, mesmo porque diz os sábios que quando João termina o Apocalipse, o seu livro de revelações, diz que ali a tinta da caneta dele cessou, acabou. E realmente é isso. Temos outras falsas teorias sobre a revelação que eu queria pontuar aqui para os irmãos, para que os irmãos ficassem nessa informação. A teoria da inspiração parcial. Olha aí, outra falsa teoria. Essa teoria aqui ela ensina que a Bíblia tem partes inspiradas e partes que não foram inspiradas. Estão vendo? Então, mas eles não sabem dizer quais são as inspiradas e quais não são as inspiradas. Não fica difícil se manter um argumento como esse? Muito difícil se manter um argumento como esse. Ainda temos a falsa teoria da teoria do ditado verbal. Essa aqui, para essa teoria, os autores sagrados, eles serviram como marionetes, como robôs. Eles colocaram lá, Deus ditava verbalmente e eles apenas funcionaram como máquinas. Os seus sentidos, suas emoções, o seu intelecto foram tomados por Deus de forma que eles foram usados como máquinas na mão de Deus. Esse é o que parece essa teoria aqui, ela nos ensina. E Deus não usou os homens dessa forma. Esses homens, eles tinham seus sentimentos, os seus desejos, seus traços culturais, naturais. Quando Davi escrevia, ele escrevia com suas qualidades, com suas emoções. Nós vamos ver Davi, o homem de coração limpo, de coração puro, com seus poemas. Esses traços não foram tirados por Deus. Por exemplo, quando Jeremias ele escreve, nós vamos ver Jeremias um homem de sentimentos profundos, um homem emocionado em suas palavras. Então Deus não tomou esses homens, Deus não pegou esses homens como se fossem robôs, como se fossem máquinas ao seu uso. Não, Deus manteve seus traços, suas personalidades, mas que a influência ali era do próprio Deus. Então agora eu vou continuar o estudo com os irmãos, aqui na minha própria casa, irmão. Aqui não é um estúdio, como vocês podem perceber, fica mais difícil para mim. Porém, o que nós estamos nesse momento de principiante, colocando para os irmãos. E eu sei que vai dar certo, em nome de Jesus. Então, inspiração é isso. É o processo pelo qual Deus colocou nos homens a sua influência sobrenatural para que assim compôsse os 66 livros sagrados, qual nós conhecemos hoje. A inspiração verbal e plenária. A doutrina da inspiração das Escrituras assegura que elas, em sua totalidade, são produto da inspiração divina. Inspiração plenária. Essa aqui, a inspiração plenária, ela é
ela assegura que todos os 66 livros, de uma forma total, ou seja, a Bíblia de maneira geral, ela é inspirada. Todos os seus livros, todas as suas palavras, todas as suas letras, todos os seus pensamentos, todas as suas ideias, elas são inspiradas por Deus. Então, acertadamente, a Bíblia, ela não tem uma parte mais importante, não tem uma parte que deve ser mais aceita, mais confiada, mais lida. Não, ela é de Gênesis a Apocalipse, quando Moisés começou, segundo os estudiosos, a escrever a Bíblia, já foi, segundo os estudiosos não, é segundo mesmo a Escritura, já foi movido pelo Espírito Santo. E quando Josué dá continuidade, Samuel e os demais escritores, e finda lá em João, na ilha de Patmos, ali nós podemos entender que ela é por completa a palavra de Deus. Tanto, como já foi colocado, a Bíblia é, sem dúvida alguma, essa palavra, a palavra de Deus. As Assembleias de Deus e outras denominações ortodoxas, ela acredita e assim consideram a Bíblia. Nós cremos, essa declaração ganha respaldo e em outras declarações de outras denominações. Para nós, não precisa prova da inspiração da Bíblia. Todo aquele que aceitou Jesus como seu Salvador, num verdadeiro arrependimento, crê, acima de tudo, acima de todas as coisas, que ela é realmente inspirada. Porém, se nós fôssemos pontuar provas da inspiração das Escrituras, nós poderíamos pontuar vários pontos. Vários pontos que evidenciam a inspiração da Bíblia. Por exemplo, o Chances colocou aqui a influência na vida do ser humano. Quantas pessoas, quantos seres humanos, ao terem o contato com esse livro e observarem o conteúdo desse livro e colocarem em prática, tiveram suas vidas transformadas. Nós somos prova viva disso. Nós, outra hora, tínhamos uma vida de imundícia, no lixo, no pecado. E como Paulo asseverou, escrevendo aos Coríntios, somos nova criatura, gerada outra vez pelo Espírito Santo. Então, é uma das evidências da inspiração da Bíblia. Um outro ponto que nós podemos pontuar, que ele pontuou aqui, é a influência na história da humanidade, que ela ultrapassou as barreiras, as fronteiras, o Oriente Médio, onde ele foi escrito, os seus escritos originais, ela chegou até nós. Então, outra prova é a influência moral na humanidade. Se não fosse a Bíblia, se não fosse a palavra de Deus, o mundo era um caos. Mas nós temos essa palavra como inspirada e ela tem transformado a vida de pessoas, povos, nações, países, estados, cidades, famílias. A sua influência é muito grande, provando isso a sua inspiração sagrada. Então são evidências que nos deixam satisfeitos. Nós poderíamos argumentar a favor da inspiração da Bíblia dessa forma, né? A sua influência na vida do ser humano, a sua influência na história e a influência na vida moral. Porém, tem um texto na Bíblia que ele fala muito sobre esse argumento, sobre essa evidência da inspiração da Bíblia, que ela foi uma evidência da inspiração da Bíblia, que ela foi mesmo inspirada por Deus. Esse versículo se encontra em Apocalipse, que ele nos diz, está escrito lá, que os santos morreram por amor à palavra e por amor ao testemunho.
Então, é uma evidência muito forte. Por quê? Porque ninguém ousaria morrer pela mentira, pela inverdade. Alguém que está decidido a morrer, a perder a sua vida, creio eu que é por algo verídico, algo em que a pessoa confia plenamente. Então, que Deus em Cristo nos abençoe, nos faça mais entender a sua palavra, e que na próxima oportunidade nós estaremos discorrendo sobre o próximo tópico, a inerrância da palavra de Deus. Se ela é inspirada, deve estar isenta de erros. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê uma noite de paz e tranquilidade. Amém.